nossas saudações. Ai, que alegria estarmos aqui mais uma vez, envolvidas nesse projeto, refletindo Joana de Ângeles. Que alegria, minha amiga, estarmos aqui, desenvolvendo, aprimorando esses conhecimentos, essa nobre mentora Joana, que nos abastece o ser com uma infinidade de possibilidades de reflexão, de luz, de transparência, de envolvimento, né? Nós vamos estudando e aprofundando mais e mais, amparados por Jesus, segmentados ali na codificação. E tudo isso só é possível nesse espaço porque nós temos total apoio do Centro Espírita Discípulos do Evangelho, Lar Irmã Dirce, com esse braço social, esse braço que trabalha de verdade, né? Muito, com tantos voluntários que sempre que é possível nós deixamos aqui o acolhimento, agradecimento, uma extensão de muita vibração positiva para que cada um dos envolvidos, quer seja no SED, quer seja no Lar Irmã Dirce, esse número tão grande de voluntários que fazem realmente o trabalho acontecer todos os dias. Então, a essa espiritualidade que nos permeia, que nos dá tanto suporte, tanta luz, que está ali pertinho de nós quando nós estamos meio titubeando, sem saber por onde ir, que caminhos percorrer, eles estão ali e amparam. Então, esse projeto, ele inicia estudando a série psicológica, livro a livro. Se você, porventura, está acompanhando a primeira vez esse estudo, saiba que tem uma playlist no SED, já com livro a livro, ali estudado. Temos também as palestras, né, que foram trabalhadas livro a livro, são 16 livros da série psicológica. E agora, essa etapa do projeto, nós até estávamos conversando, o quanto é interessante, porque para estudar os desafios desse ser consciente, desse homem, desse movimento contemporâneo que acontece, todas as suas aflições e dificuldades, nós vamos revisitando a série psicológica. Então, para cada tema que é elencado, nós vamos lá, revisitamos os livros pertinentes, nos baseamos novamente na codificação, nos estudos da psicologia, em especial a psicologia analítica, que é onde Joana bebe dessa fonte de maneira muito profunda. E isso tem sido para nós também daqui um desenvolvimento de trabalho e aprofundamento. Então, cada vez que vamos deixar aqui um estudo, nós revisitamos essas obras, aprofundamos baseado nos conceitos da psicologia para tentar trazer essa intenção de reflexão, que todos possam ficar reflexivos, assim como nós ficamos. Quando eu encontro as pessoas no SED, eu digo assim, olha, nós estamos crescendo juntos. Não é nem, nós estamos trocando algumas experiências, algumas reflexões, mas o crescimento, certamente, ele acontece de mãozinhas dadas, formando essa grande egrégora que certamente, como nos disse Divaldo, Joana se alegra. Então é isso, vamos falar hoje de fugas psicológicas, minha amiga. Está preparada? Né? Olha que tema tão interessante, né, Edna? Que bom estar aqui. Nós não fugimos, né? Estamos aqui quinzenalmente para falar dessas questões. E é um tema bem importante, né? Porque já começa pelo próprio tema, né? Fuga. Normalmente, fuga é quando a gente está evitando algo que gera medo, que a gente não sabe lidar. Então, assim, é algo importante para a gente refletir, né, Edna? Certamente, certamente. Muito profundo. O tema já nos instiga.
Então, a proposta desse estudo de hoje são 3 livros da série psicológica: Jesus e a Atualidade, Conflitos Existenciais, e aí vem aquele bálsamo com a psicologia da gratidão. Exato. Então, é levantar essa problemática e depois conseguir construir aquele acolhimento diante aí do tema. Fugir acaba sendo até uma defesa nossa, uma defesa que o nosso ego acaba encontrando para não lidar com algumas questões. Muito propício começar pelo tema assim, Rê, concordo com você, o título já está nos abrindo esse horizonte, né? Então, do que tanto fugimos, minha amiga? Você quer introduzir? Então, né, quando a gente pega até a questão do fugir, né, da fuga, normalmente a gente está fugindo de algo que a gente tem medo, que a gente quer evitar, e isso é algo que nos toma conta. Então, muitas vezes vem até de forma automática. Então, aí pegando no cotidiano, né, Edna? Quem nunca encontrou uma barata no meio da casa e paralisou? E saiu correndo e foi buscar alguma alternativa para lidar com aquilo. Então, é um mecanismo de defesa que nos leva, muitas vezes, a tomar decisões, a evitar enfrentamentos que são importantes na nossa jornada. E o tema ele vem trazendo aí dentro dessa dinâmica, né, quando a gente amplia para a questão psicológica, é o como emocionalmente, psicologicamente, a gente lida com as situações da vida, com as dificuldades, com o sofrimento. Aliás, a gente veio várias aulas, né, Edna, falando, vários estudos falando sobre o sofrimento, né, como uma questão ali, né, existencial, como é esse enfrentamento. Então, assim, essa fuga, ela é uma forma de lidar com o sofrimento. E só que não é a forma talvez mais adequada, a gente poderia dizer, porque também traz vamos pensar que pegando o exemplo até da barata, né, Edna? Vou continuar esse exemplo da barata. É assim, se você não resolve, você fica imaginando onde ela foi parar. A barata foi para onde? Né? Eu brinco, ou a gente resolve a questão com ela, ou a gente vai ficar com medo dela até encontrá-la. E quando pegando a brincadeira aqui, é isso, o fugir não resolve a questão. É como se aquela questão, aquela dificuldade fosse borbulhando dentro da gente, gerando um desconforto cada vez maior, tornando uma bola de neve ali, cada vez mais crescente, que em algum momento a gente vai ter que lidar com aquilo. E não adianta fugir. E a fuga normalmente traz, talvez, aí uma dinâmica de um comportamento até meio que infantilizado, né? Porque é assim, eu fujo, vai, da bronca que eu ia tomar do meu pai e da minha mãe quando eu era criança, eu fugia de um bicho que eu tinha medo, eu fugia, às vezes, da responsabilidade de estudar para uma prova ou de fazer algo mais importante. E aí a gente cresce e continua lidando com as dificuldades do mesmo jeito. Então, a gente pode estar pensando assim, mas espera aí, o que faz alguém ter uma fuga psicológica? Será que eu faço isso? Sim, fazemos isso, eu, a Edna, às vezes de coisas que são desafiadoras, às vezes a gente precisa de um tempo para ganhar um fôlego para lidar com a situação, às vezes a gente precisa de mais conhecimento, mais clareza, mas isso acontece com todo mundo. E aí eu não estou chamando que nós somos crianças, não. Somos adultos, mas diante da adversidade,
a gente vai lidando com os problemas do jeito que dá. E todos nós, né, Edna, salvo exceções, tivemos as nossas dificuldades na nossa infância, na nossa adolescência, na juventude, no trabalho, nos relacionamentos. E aí esses sofrimentos às vezes se tornam tão grandes, mas tão grandes, que cria uma situação, um movimento de evitação. E aí a gente vai evitando esse sofrimento, e essa evitação muitas vezes é através dessas fugas psicológicas. Então, eu faço de conta que não existe um problema, ou eu acabo jogando a responsabilidade para alguma pessoa, para outra pessoa. Então, quem deixou a janela aberta foi meu irmão, e a barata entrou, e não fui eu. Sim. Que não enfrentei a barata. Sim. Né? Aqui dentro dessa brincadeira, a gente pode trazer o quanto que a gente vai culpando muitas vezes o governo, a família, o nosso companheiro, o nosso filho, de situações que nós deveríamos enfrentar. Eu acho que para começar isso, né, Edna? E isso vai aumentando esse conteúdo na sombra, que já é um processo teórico, né, um termo teórico da psicologia, que nós já falamos várias vezes. Então, todas as vezes que eu faço uma evitação, eu desenvolvo esse mecanismo de defesa. O meu ego, para se proteger, defende. Então, é como se aquilo que me está aparecendo como ameaçador, eu coloco ali embaixo do tapete. Eu jogo ali aquela poeirinha para baixo, então eu evito, eu não quero fazer contato. Só que isso vai ficando, esse conteúdo, ele vai ficando cada vez mais do que nessa sombra. E um ser que está trabalhando para o amadurecimento, psicológico, para o desenvolvimento, para o entendimento de quem se é, para o autodescobrimento, ele precisa fazer contato com essa sombra. Não vai ter como. Então, nós já falamos essas questões inúmeras vezes aqui, mas é um contexto até difícil de entender, porque ele tem muito a ver com cada um de nós. Todos nós temos muitas sombras. Então, quando a Rê fala assim, não fui eu, meu irmão que deixou a janela aberta, alguém que fez alguma coisa, eu não estou me responsabilizando por aquele ato. Eu estou culpabilizando o outro, isso é uma defesa, né? Então eu vou atribuindo culpados, eu vou jogando aquela responsabilidade, aquela sujeirinha para baixo do tapete e não vou fazendo contato, né? Então a proposta de Joana, a proposta desse ser que está buscando o autodescobrimento, como ela trabalhou tanto no 6º livro da série, é o quê? Esse indivíduo que vai suportar esse sofrimento, né? Que vai trabalhar para modificar. Então, é uma proposta um tanto que desafiadora, porque eu vou ter que fazer contato com aquela questão que me chega, então eu não vou mais fugir daquilo, eu vou tentar o quê? Suportar, e com isso eu vou fazendo contato com essa sombra perturbadora, com aquilo que envolve os processos, eu vou começar a tentar entender o que de mim tem naquilo que está me martirizando, me fazendo mal, né? Aquela atitude provocativa do outro, que eu falo tanto, né? Que eu exijo tanto do outro, o que tem meu ali também? Então, nós vamos com isso rompendo, né? Diante dessa barreira que nos é colocada, nós vamos rompendo esse grau de dificuldade, e tentando fazer contato para entender o que está se passando, que convite que é esse, porque sempre é um convite para crescimento, isso é certo. Então, ao invés de fugir, eu começo a fazer o quê? O enfrentamento. Então, que não é a parte gostosa, não é gostoso. Exatamente. Não é gostoso, não é acolhedor. Vai causar o quê? Esse desconforto, porque esse ego,
por inúmeras vezes, de inúmeras formas, ele busca essa acomodação, esse quentinho, esse lugar mais confortável. Então, quando ele é motivado ao enfrentamento, nós vamos ter o quê? As resistências, e fugir é uma resistência desse enfrentamento. Acredito que assim a gente vai conseguindo deixar um pouquinho mais claro, né? E acredito que cada um de nós já deve estar pensando no que está fugindo de resolver. Exato. E aí, assim, né, achei legal que você trouxe a questão do termo sombra, né, porque a sombra, a gente só dissipa a sombra com a luz. Então, é muito importante a gente colocar a luz, trazer esse conhecimento, porque ela até traz, né, que é assim, passo a passo, eu entendendo desse processo de autoconhecimento, do Sim, conhecimento da situação, de tentando, de eu vou enfrentando, e aquilo que era uma sombra, né, aquilo que causava medo, que causava uma resistência, vai se tornando mais tranquilo de se realizar. E à medida que a gente vai tendo essas experiências, né, de eu tentei, consegui, eu tentei, deu certo, poxa, eu fiz, foi legal, é como se fosse uma autovalidação, uma autoconfirmação que vai abastecendo a nossa autoestima como um reconhecimento de recurso para lidar com as dificuldades, que hoje é uma, e aí outra, amanhã é outra, e a gente vai ganhando um repertório para lidar com tudo isso. Então, o quanto é importante esse enfrentamento, mesmo que seja inicial, mesmo que seja desafiador, porque é como se a gente fosse ganhando ali experiência, e neste ganhar dessa experiência, a gente vai transformando a nossa realidade. E aí, assim, um ponto que ela traz dentro desse estudo é que, assim, muitos dessas resistências, desses medos, podem vir de comportamentos, de situações, tanto de vidas pregressas quanto de experiências dessa vida, como eu falei no início, experiências que a gente vivenciou em família, quando era pequenininho, ou adolescente, bullying, ou na juventude, ou na vida profissional, afetiva, vai gerando marcas de sofrimento e a gente vai sofrendo. Só que isso também pode ser resquícios, reminiscências de vidas pregressas. E talvez seja aquele convocar de superação dessa vida. E legal, se eu não enfrento, é lógico que Deus ali é muito bom, ele é amoroso, ele é compreensivo. Eu não enfrentei hoje, mas vou ter que enfrentar amanhã, numa outra existência. E em quais condições? Será que a gente vai ter as mesmas condições, seja elas fisiológicas, financeiras, de rede de apoio, que vai nos permitir realizar isso, como a gente tem hoje? Porque se as situações vão surgindo hoje, é porque hoje eu já tenho condições de lidar com isso. Eu posso, não, vou deixar para resolver isso na próxima existência. Será que as minhas condições físicas, de mundo, de vida, de rede de apoio, financeira, fisiológica, mediúnica, espiritual, vai me ajudar a lidar com isso ou não, né? nossa. Isso é perfeito, porque nos faz lembrar o quanto na codificação nós encontramos em vários momentos a resposta de que hoje é o mais importante para nós. O hoje, o estar aqui, as oportunidades que nos acontecem, né? Jesus mesmo vai deixando vários exemplos. Vamos agora, segue, trabalha, vai agora, segue tua vida adiante, né? E então é bem legal você falar sobre isso, Rê, porque infelizmente nós também escutamos alguns alguns pensamentos mais pessimistas, né? Ou nós também, por muitas vezes, falamos
de maneira um tanto que inconsciente, porque todos nós estamos trabalhando para nos melhorarmos, né? Então, falas mais pessimistas, mas não dá mais tempo de eu mudar, eu sou assim e eu tenho isso muito no meu ser, isso é uma demanda muito grande para mim, essa questão para mim é dificílimo de vencer, né? Então, pensar que nós estamos hoje também trabalhando para esse ser imortal que nós somos, o que quer que seja, que vai ser revisto, que vai ser entendido, que vai trazer uma lucidez hoje, ele vai repercutindo na nossa existência inteira, né? Joana falou, são dos minutos que se fazem os milênios. Num dado momento, ela deixa algo mais ou menos nesse sentido. Então, é muito importante essa sua fala, essa reflexão desse convite, viu? E tem 2 pontos, assim, que eu acho que é importante a gente pensar, que Joana coloca em conflitos existenciais, que ela vai falando que à medida que você vai suportando aquela dor, aquela angústia, aquele sofrimento, aquela dificuldade, vai fazendo esse enfrentamento, para de fugir, ela diz que, de repente, você vai entrando em contato com habilidades que você nem sabia que você tinha. Exato. Né? Com condições de resolver aquela situação. E quantas vezes nós falamos assim, puxa vida, nossa, naquele momento da minha vida aconteceu aquela situação, nossa, eu nem sei como que eu resolvi isso. Eu nem sabia que eu tinha aquela habilidade, que eu tinha aquele jeito em lidar. Então, quando não fugimos, esse portal também, ele pode se apresentar para cada um de nós. Né? E o outro ponto ainda, bem alinhavado com esse, é que ela diz que à medida que nós apresentamos uma vontade sincera de nos modificarmos, de nos melhorarmos, de fazer esse enfrentamento, existe toda uma pleide de luz nos ajudando. Então, ela coloca a oração, o otimismo, a alegria, a espontaneidade desse ser como suportes que vão nos abastecendo diante desses enfrentamentos. E assim, ela deixa meio que eu senti, tá, como um conselho, assim, vai que existe essa pleide de luz que vai te ajudando a lidar. Não foge mais, né? Enfrenta essa situação que está aparecendo, porque nós estamos aqui amparando. E nesse sentido, é como se nós estivéssemos conectados com o nosso self, com o nosso espírito mesmo, com a divindade que flui de cada um de nós, né? A luz divina sempre flui em nós, Joana fala. Até anotei aqui para passar essa mensagem. Então, acreditarmos que é possível, sim, através desse amparo, desse suporte magnético que existe. Exato, não, e achei que interessante que você trouxe, porque realmente parece esse contato com o self, né? Porque quando a gente avalia que as situações vão surgindo na nossa vida, é porque a gente tem recursos para lidar com aquilo. Nada acontece por acaso, a gente sabe, dentro da própria doutrina, nada acontece por acaso. As situações vão surgindo porque é como se nós já estivéssemos preparados para lidar com essas questões. E ela também fala, né, dentro dessa evitação, desse esforço, dessa luta, o quanto é ao contrário à lei da vida. Né? E quando a gente pensa que é contrário à lei da vida, a gente está falando que a gente está se distanciando das leis divinas. E à medida que a gente se afasta das leis divinas, vem o adoecimento. Né, Edna? Então, o quanto muito desses adoecimentos que a gente vai se deparando, seja depressão, ansiedade, síndrome do pânico, entre outros problemas de saúde, tanto físico quanto mental, estão ligados exatamente com essa dificuldade que a gente tem deste enfrentamento. Então, a gente vai se afastando dessas leis divinas, a gente vai adoecendo.
E é como se o nosso self ali, o nosso eu mais profundo, fala, vai. E aí o ego querendo quentinho, confortinho, não, está muito frio hoje, fica embaixo da cobertinha quentinha, assistindo sessão da tarde, mas a gente não vai poder assistir sessão da tarde para o resto da vida, né? Então a gente vai precisar enfrentar, então vai ter que colocar cachecol, casaco, touca, bota de pelinho, o que for, mas enfrentar, porque aí sim a gente vai estar se aproximando daquilo que a gente precisa desenvolver, essa possibilidade, né? É verdade. E assim, é legal você trazer a questão da saúde, quer seja mental como física, porque tudo isso que acontece com relação aos sintomas, eles são reflexos dessa alma que está em adoecimento, desse espírito imortal, né? Desse ser profundo que nós somos. Então, aquilo que nós achamos que é melhor, que é mais confortável, ele vai nos fazendo mal, de uma forma muito, muito profunda. E às vezes vai criando proporções imensas no nosso ser. Então, às vezes, as fugas, elas acontecem com esse não enfrentamento, que é claro, nós estamos falando isso é muito importante, mas também ligado aos excessos, né? Então, quando nós pensamos em um uso abusivo de álcool, tabaco, drogas, os jogos, né, também, hoje extremamente em alta, no Exato, que é sentido de também uma fuga, né, Edna? uma fuga. Infelizmente, é uma demanda que vem chegando cada vez mais substancial em termos de clínica, de procura de ajuda. Também são jogos onde erroneamente nós nos vemos ali como um herói, como alguém que tem uma capacidade de vencer, né, aquela situação, né? O álcool como algo que nos anestesia, a droga também com aquela questão passageira, né, do acolhimento, do não conseguir enfrentar determinadas situações. Então, Joana, em sua obra inteira, ela faz esse alerta, né? Também quando nós percebemos que a nossa energia, né, que aprendemos com Joana, aprendemos com a psicologia, que nós todos temos uma energia psíquica tão grande, tão que pode ser manifesta, ela é tão criativa, ela é tão grande de possibilidades, mas às vezes essa energia fica muito voltada para alguns elementos que também são fugas, o materialismo, por exemplo, excesso de compras, excesso de viagem, de passeio, não que não seja bom, é tudo muito maravilhoso quando nós desfrutamos essas questões com equilíbrio, excesso de trabalho, né? Então, é sempre buscar este equilíbrio, no sentido de também podermos nos perguntar o que eu posso estar fugindo, do que eu posso estar querendo fugir nessa situação que parece banal, mas às vezes pode nos trazer, nos acarretar questões tão profundas. Então, vale a pena pensarmos em todo esse anestésico também, como essa fuga. Exato, exato. E o quanto a gente vai deixando de lado, à medida que a gente vai se preenchendo, né, de compras, bebidas, entorpecentes, que seja, né, ou que seja né, ali o não enfrentamento de alguma coisa, né, pode ser de qualquer ordem, a gente vai se tornando ali, dentro dessa dinâmica, traz um certo desequilíbrio para a nossa vida, porque se eu não resolvo um problema, eu vou me esquivando, e eu vou evitando, né? E vai empobrecendo a nossa existência
de situações, experiências que poderiam ser engrandecedoras. E ela fala ela faz uma reflexão sobre ação, né, e promessa. Porque o quanto a ação, né, ela vai para a realização, ela traz movimento para a vida, e movimento é vida. E promessa, o quanto isso vai afetando até a nossa autoestima, na nossa capacidade é assim, olha, me comprometi a fazer isso e não fiz, me comprometi a resolver isso, não resolvi. Isso vai afetando a nossa autoestima no sentido da gente passar a não confiar mais na nossa capacidade de realizar alguma coisa. E também as outras pessoas, o entorno, quem está ao nosso redor, ele passa também a não confiar na gente, porque, vamos supor, a gente tem uma criança, um filho, etc. Prometo, eu vou levar você no cinema. Aí não levo. Aí eu vou fazer isso com você, eu não levo. Isso vai gerando, né, ali no nosso entorno, poxa, mas tudo que ela fala que vai fazer, ela não faz, tudo aquilo que ela se compromete, ela não cumpre. Então, ela vai trazendo essa reflexão do dever com a nossa responsabilidade e o nosso compromisso com essa ação, né? Ou eu entendo e compreendo e nem prometo, não me comprometo com a situação, ou se eu me comprometi, vou lá e vou realizar bem feito, da melhor forma possível, porque isso vai engrandecendo. Então, é assim, a inação empobrece, né? Eu não fazer nada empobrece, e a ação, a realização vai nos fortalecendo, né? E engrandecendo aí a nossa jornada. É isso, né, Edna? Isso é muito importante das promessas que nós fazemos a nós mesmos também. Exato. No sentido de mudança, no sentido de uma melhora, de uma ressignificação. Então, Joana nos coloca sempre neste lugar de responsabilidade, toma, isso aqui é seu, num dado momento da leitura, ela compara a nossa encarnação com uma empresa. Então, quer dizer, uma empresa, quando você abre uma empresa, um propósito de trabalho, tem inúmeros riscos. Pode dar certo algumas coisas. Às vezes você faz até um estudo detalhado, mas você não conta com um detalhe que parece pequeno, mas ali no dia a dia ele vai ter uma repercussão grande. E é um risco que pode dar certo ou não. Você vai ter que lidar com uma nova habilidade, com um novo empenho para poder trazer aquela reconstrução, para não deixar o processo inteiro, né, ruir. Então, nesse sentido, a nossa encarnação também é assim. Então, nós vamos lá, revendo, como você está falando, né, nos prometendo, mas a ação é o mais importante nessa história toda, e também podendo trazer um outro ponto importante que pode acontecer, que é a culpa. Ressignificando essa culpa. Então, muitas vezes eu acabo fugindo desse enfrentamento, porque eu me deparo com uma situação que eu tenho profundo arrependimento, que ao invés de eu partir para essa ação positiva, mais elaborada, mais estruturada, eu fico na culpa, fico fugindo, fico nos sintomas que vão aparecendo de ordem emocional, enxergando esse processo de fracasso, né? Então, e todas as vezes que a gente pensa no fracasso, esse ego, ele teme de novo esse enfrentamento, né? Porque ele já se enxerga fracassado, então ele vai temer, enfrentar novas possibilidades, lidar com isso. Então, é a busca do nosso espírito mesmo, dessa força do self, para nos impulsionar para a ressignificação. E, geralmente, a ressignificação de qualquer situação, ela vem como um bálsamo para a nossa trajetória, ela vem abrindo horizontes assim, que trazem um conforto,
né? E imensurável. Então, então, não é só vencer o desafio do enfrentamento, ele é uma etapa. Eu cheguei ali e enfrentei, agora eu vou partir para onde? Para o mão na massa mesmo, como você colocou. E Exato, acho muito legal trazer a ação, né? exato, exato. Porque a paralisia, né, adoece, né? Quando eu fico ali paralisado na situação, pode ir trazendo esses sintomas de adoecimento, né? Então, muitas vezes, até quando você trouxe da culpa, né, Edna, ela traz esse olhar, assumir as dificuldades e trabalhar o auto-perdão, porque assim, olha, eu tenho dificuldade, à medida que eu reconheço, olha, eu não consigo, eu tenho medo, ou é desafiador, eu vou estar olhando para isso, eu vou estar me permitindo, né, olhar para a situação e encontrar recursos para lidar com ela. E lidar com o auto-perdão nesse sentido. Olha, eu não sou perfeita, né? Aqui, acho que se a gente for avaliar no planeta Terra, não tem ninguém na perfeição, a gente está sujeito à perfectibilidade, à medida desse passo a passo, a gente vai melhorando e evoluindo, mas assim, eu assumo, então, olha, eu tenho essa dificuldade de lidar com essa situação, e aí sim, peraí, então vou buscar ajuda, quem pode me ajudar a vencer isso? Quem pode me... Eu posso ver quem já fez isso e aprender com essa pessoa, eu posso me autoconhecer, entender por que eu estou paralisado ali dentro daquela situação, quais são os traumas que aconteceram na minha história que eu tenho que acolher, entender, compreender, ressignificar para dar um passo, né? Então, é assim, estou caminhando, machuquei, o sapato está apertado, machucou, deixa eu lá, deixa eu fazer ali, por um remedinho, por um band-aid e tal, deixa eu começar a continuar a caminhada. Será que esse sapato é o adequado? Será que eu preciso um sapato mais adequado de caminhada? Então, assim, ter essa humildade também, né, Edna, no sentido de olhar as nossas dificuldades e enfrentá-las ali. Opa, peraí, eu preciso de ajuda, aqui eu não vou conseguir fazer sozinho, não, essa parte eu tenho que fazer sozinha porque isso diz muito de mim. Então, esse auto-olhar, essa auto-reflexão é muito importante, né? E já que pensamos em culpa, também podemos pensar em situações de dores profundas, né? Aquelas Exato, dores que nós enxergamos como um abismo mesmo, exato. que ferem o nosso coração assim de maneira dilacerada mesmo, que você fala, meu Deus, eu não vou mais conseguir. Então, o processo da dor, da perda, ele também pode se expressar numa fuga psicológica. Então, tem aquela dor profunda, aquele sofrimento. A gente pode pensar em luto, perda de entes queridos, né? Perda de um projeto, de um trabalho que para você parecia tão substancial, de um propósito que você de repente colocou ali tanta energia, tanta vibração, e depois partindo daquele episódio que se torna o que a Rê colocou, né, como traumático, você fica com aquele impregnado mesmo em você, aquela vontade de fugir, de não vale mais a pena, a vida não tem mais graça, eu não consigo mais sentir beleza, propósito em mais nada, e isso também pode ocasionar a uma fuga desse enfrentamento, dessa dor. Então, nós sabemos que não é fácil, cada um com a sua porção de dor, com a sua dificuldade, e aqui toda dor ela tem o seu lugar, ela é verdadeira, né? Ela tem a sua expressão, não existe comparativos da dor
pessoa nenhuma não se compara uma com a outra, ao contrário, existe esse acolhimento. Mas se nós ficarmos somente no acolhimento, nós vamos ficar na acomodação daquele sofrer, né? Não existe um prazo para sofrer diante de uma perda muito grande, mas existe, depois de um certo tempo, um encorajamento para vencer essa barreira. Então, nós pegamos, por exemplo, me ocorre falando, Rê, as mães de Chico, né? Quando iam buscar as psicografias, né? A gente tem até o filme, né? As Mães de Chico, que ali tem uma narrativa de algumas histórias muito profundas, vários livros que tem esses relatos de uma dor, meu Deus, né? A dor de Maria, por exemplo, ao ver seu filho ali crucificado. Então, a gente percebe que essas mulheres, nós estamos pegando aqui o exemplo do materno, mas nós podemos desdobrar isso para qualquer outra situação, né? Pegando essa beleza que existe nesse ressignificar essa dor. Então, como que Chico propunha para essas mães? Vai doar esse amor para outras crianças. Tem crianças que também não têm mãe. Né? Então, vai doar esse amor. Então, nós percebemos que quando a pessoa faz esse enfrentamento, sai dessa fuga psicológica e faz esse enfrentamento da dor, que, claro, vai acontecer de maneira substancial, isso leva um tempo, isso tem que ser muito trabalhado, muito bem elaborado, mas quando ela vence num propósito de ajuda ao outro, existe verdadeiramente essa superação dentro disso. Né? Nós não estamos falando que aquela pessoa não vai mais ter tristeza ou vai ser a pessoa mais feliz do mundo, se é que existe isso, mas ela vai conseguir vencer essa barreira interna à medida do que está ali no trato com o outro. Então, diante do sofrimento profundo, uma das maneiras de superar também pode ser nesse auxiliar, né? Em Psicologia da Gratidão, Joana coloca muito, né, essa questão da generosidade, da troca, da partilha, né, do quanto esse sentimento da gratidão ele pode também ser distribuído. No caso da dor, quando ficamos só na dor nós vemos o drástico da história, mas existe uma história bonita por trás daquela dor, senão você não estaria sofrendo. E por aquela história existe a expressão da gratidão, que é a mais difícil de nós conseguirmos elaborar. Né? Então, por essa história, nós vamos tentar o quê? Fazer o melhor. Né? Distribuir para o mundo essa vibração que existe em nosso coração. É profundo, não é? É muito profundo e acho que é muito importante você trazer isso, né, Dina, porque muitas vezes a pessoa paralisa ali dentro da dinâmica e eu sei que isso não resolve, não diminui a dor, o que eu vou falar, né? Nada acontece por acaso. Então, se a pessoa partiu antes da hora, se o projeto findou, se a situação ali mudou, era porque precisava desse enfrentamento. Não diminui a nossa dor, mas a forma que a gente lida com a situação vai fazer total diferença. E a gente vai perceber, né, no setting terapêutico, nos trabalhos que a gente faz voluntários, né, o quanto esse amor em ação, né, quando a gente coloca ali, né, a vida em ação, né, eu não paraliso naquilo, mas eu coloco a vida em ação, isso vai transformando a nossa vida e a vida de quem está ao nosso redor, né? Então a gente pode pensar, bem, qual era o propósito daquela pessoa que estava ao nosso lado? Era trazer o bem, era uma pessoa alegre, era uma pessoa caridosa. Então, e se eu colocar este propósito em ação na minha vida, como uma forma, seja de homenagem ou como de levar esse projeto adiante, ela continuasse, né, em essência na nossa história, por que não?
né? Quando o Chico fala disso, é lógico, nenhuma criança vai substituir aquela criança que aquela mãe perdeu, mas como se fosse esse propósito, em nome deste amor e dessa alegria vivenciada nessa convivência, eu vou transformar e levar essa alegria e essa convivência para as outras pessoas. E cada sorrisinho vai fazendo a diferença na vida daquele ser. Então, assim, isso vale para várias situações, né? Assim, de paralisia, de que eu não dou conta, de que está difícil de superar. Quando a gente traz essa perspectiva de vida, esse olhar, isso muda a nossa trajetória, né? Muda a nossa história. Eu estava debruçada num dos textos do livro Boa Nova, Psicografia do Chico, né? Através de Humberto de Campos, ali quando ele traz Maria. Maravilhoso, né? Nossa, eu estou debruçada, estava preparando uma palestra, fiquei tão mexida com aquilo, né? Com aquele texto, assim, que é um texto tão maravilhoso que você torce para não acabar. É um texto que você vai lendo. E assim, você está falando, Rei, está me vindo essa história toda, que está muito presente para mim no momento. Maria ficava com as memórias de tudo aquilo que ela viveu com Jesus. Quando batia aquela saudade, né? Ali já eleita a Mãe Santíssima, cuidando de tantos filhos que foram chegando na casa, né? Que buscavam a ajuda, o acolhimento dela. E aí ela vai lembrando, né? Dos episódios, Jesus pequenininho, algumas etapas da vida, e o texto vai narrando isso, né? Vai te voltando no tempo, é maravilhoso mesmo. E aí, quando você está trazendo desse contexto todo, das mães ali de Chico, ali naquele texto mostra Maria como mãe mesmo, né? Como mãe que tem saudade, mãe que quando recebe o filho quer abraçar, quer pegar e tudo mais, mas ela ressignifica aquela dor, tendo o que Joana chama da psicologia da gratidão, que é a gratidão por ter sido a mãe daquele ser, por ter vivido aquele processo, aquela história. E o que é esse expressar da gratidão, tomando Maria aqui como um exemplo? É continuar realizando essa obra, que foi o que a gente estava falando. Então, cada um de nós pode perceber nessas fugas, nesses conflitos que acontecem, né, conflitos existenciais, é até um dos títulos, né, da série psicológica, dada a necessidade de falar sobre o assunto, e poder perceber nessa demanda que parece tão pesada, tão difícil, tudo tão ruim, poder perceber a grandeza também da oportunidade. Se a gente ainda não vê beleza de reviver algum fato, mas existe ali uma oportunidade de crescimento. Então, poder deixar diante desse tema também essa reflexão. Eu sei que talvez não vai acomodar para todo mundo essa reflexão. Virar no tempo de cada um. Vamos só plantar essa sementinha que quando estancar um pouquinho, aquela ferida já não estiver tão borbulhando quando nós colocamos o medicamento, aí a gente vai conseguir refletir que existe também ali um potencial de cura para o nosso espírito, né, para o nosso ser imortal que nós vamos carregando por toda a eternidade. Exato, e você falando, Edna, me veio uma situação, né, que a gente falou de algo aí talvez mais desafiador, mas às vezes a gente está se deparando com momentos da vida que a gente vai vivenciar esse vazio. Por exemplo, os filhos cresceram, então eles estão vivendo a vida deles, né? E aí vai casa e aí aquela mãe ou aquele pai fala, poxa, e agora? O que a gente vai fazer? E aí vem aquele conflito, aí fala, não vou olhar para isso, tal. E aí, assim, uma das rodas de conversa que eu estava participando,
uma senhora trouxe assim, eu aprendi a nadar, eu comecei a nadar e, nossa, está sendo tão legal, eu nunca imaginei que eu ia conseguir fazer isso. E aí eu vou incentivando as outras pessoas ao meu redor a fazer. Então, é isso, né? A gente não foge do sofrimento, a gente olha para o sofrimento, tá, mas o que eu faço com esse vazio agora? Né? Eu não tenho mais que cozinhar para todo mundo, né? Então agora eu vou fazer meu pratinho só para mim, tá? Então eu vou aprender a cozinhar e vou fazer uma comida bem gostosa e vou levar para as minhas amigas para aquela reunião, ou eu vou fazer uma atividade física, ou eu vou viajar o mundo, ou eu vou cuidar de crianças, vou fazer um trabalho voluntário, né? Então assim, as situações vão se deparando como oportunidades de transformação, de melhoria da gente mesmo. Porque se, vamos pegar esse exemplo que talvez não seja tão dolorido quanto o exemplo que você deu, né? Sim. Eu parar, às vezes não vou ter vontade de sair da cama. Sim. Aí já não começo mais a limpar minha casa, já não começo mais me arrumar e eu entro numa depressão profunda por causa desse esvaziamento. Não sirvo mais para nada, eu era só mãe, eu só me cabia naquele papel de mãe dos meus filhos. De repente, meus filhos, mesmo que eu tinha sido profissional, me aposentei, etc. E aí a gente vai ocupando os papéis como se eles fossem únicos, né, Edna? Sim. E não, a gente é muito mais do que está acontecendo na nossa história. Então, eu posso ocupar outros papéis de esportista, de cuidadora, de viajante do mundo, de estudar, aprender uma nova língua, fazer um novo estudo, uma nova faculdade. Por que não? Então, à medida que eu encaro eu evito a fuga, ou eu percebo, opa, estou fugindo dessa situação, pode vir aqui, tá, mas como eu posso lidar com essa situação de uma forma diferente? Como que eu posso trazer sentido para essa história? E pode ser de várias formas, né? Perdi o trabalho. Sempre trabalhei com isso, e agora está difícil porque o mundo mudou, a tecnologia, etc. e tal. Tá, mas que outros trabalhos eu posso executar na vida? O que eu posso aprender ainda? O que talvez a espiritualidade maior, que o mundo, a vida está me convocando a transformar dessa trajetória? E tudo isso é apego também, que é um outro Exato. ponto que Joana traz, né, em vários momentos da série psicológica, também quando ela traz o budismo, né, ali como uma referência, o quanto também nós ficamos apegados, né? Então, a saída dos filhos, uma aposentadoria que chega, nós estamos vivendo momentos também de um avanço tecnológico muito grande. Tem uma estimativa de estatística, eu não saberia dizer todas as profissões, então nem vou me arriscar, mas tem algumas profissões que daqui a alguns anos não vão mais existir por conta de avanços, né? Modernidade, enfim. Então, o quanto que nós também estamos preparados para essa revolução que chega, porque chega toda uma modernidade que trouxe muita oportunidade positiva, mas também colocou muitos no abismo, né, por conta desse potencial mal administrado, mas virão mudanças. Então, pode ser que daqui a alguns anos, algumas das pessoas que estão aqui nos assistindo e têm aquela habilidade, que sempre fez aquela determinada situação, vai ter que se reinventar. E como que isso vai ser feito? Quanto que eu também fico apegado a esses elementos, né? Eu sempre desenvolvi, por exemplo, um trabalho lá no voluntário, só aquele trabalho, ou aquela determinada função na casa espírita, de repente chegam para mim e digam, Edna, você podia fazer tal e tal coisa, não fazer mais isso? Como que eu recebo? Né? É susto, é querendo fugir, então não vou mais, não quero. Exato.
Nem vou Porque falar mais com essa pessoa. porque também é importante nós pensarmos sobre o apego, porque esse Exato. caminhar para esse processo todo planetário que está acontecendo, nós precisamos realmente entender o significado dessa palavra, né, do apego, né, dessa questão da posse, e irmos nos desvinculando para que nós também possamos visitar esferas maiores, mais Exato, elevadas. Então, essa melhora vai ter que acontecer dentro de cada um de nós. Não exato, adianta exato. fugir, não Não adianta fugir. adianta, gente, porque é aquilo. Uma hora vai voltar e a gente vai ter que lidar com a situação. Não adianta, né, Edna? Você estava no início falando assim, vai colocando embaixo do tapete. Aí eu fiquei imaginando, daqui a pouco você está tropeçando toda hora, ela cai e tropeça de novo. Não, eu tenho que tirar isso. Ou a renite está atacada, porque eu estou colocando esse lixo embaixo do Sim, tapete. Vai chegar uma hora que a gente vai ter que bater o tapete, varrer, limpar e deixar aquilo mais bonito, né? sim. Mais legal, com a nossa cara, do nosso jeito, né? Ó, me ocorre agora, eu estava me lembrando, que é também importante trazer o texto Jesus e a Atualidade, que é o primeiro livro da Exato, série. Ela usa também como referência para podermos trazer esse tema, Jesus e Dever. Esse texto exato. é lindíssimo, porque É ali, maravilhoso. maravilhoso, ele nos colocando que é um dever também da nossa parte nos melhorarmos. Quando ele Exato. coloca dever, vamos colocar uma aspas aí, é como se fosse não esse dever impositivo, Mas um compromisso, né, Edna? compromisso. Nós temos um compromisso com essa encarnação, com esse corpo, com essas pessoas, com a sua profissão que você está exercendo. Não existe bom, maior, melhor. Cada um tem a sua função, tem um dever também nesse refazimento do nosso planeta e que nós possamos honrar essa Exato. com propriedade. Claro que alguns dias nós vamos estar muito ativos, outros menos, mas existe a possibilidade de estarmos trabalhando para essa luminosidade sempre. Exato, exato. Que É bom, isso. né? Será que a gente ajudou, Edna, o pessoal a entender que fugir não Tomara adianta? fugir, tomara, Tomara, né? tomara, Tomara. tomara. E que nós possamos refletir sobre isso também, Exato, pessoalmente, né? Às vezes eu tento fugir de algumas coisas, mas olha, eu sou puxada ali pela orelha exatamente. grandemente. É, não, e assim vem de tudo quanto é lugar. Quando você menos espera, opa, fulano tá falando na cicla. Tô negligenciando isso. Não posso negligenciar. Isso. Então vamos Ai, colocar no papelzinho situações que nós estamos tentando fugir exato, e elencando, trazendo isso para a nossa reflexão profunda, buscarmos ajuda se necessário, nos acolhermos também. Não adianta querer fazer tudo de uma vez, é um tema muito profundo, mas é importante dar atenção para essa liçãozinha de casa. exatamente. E é isso. Exatamente. Então, Muito bom. muito, muito bom estarmos reunidos. E daqui 15 dias tem um outro Estarei. tema também maravilhoso que nós vamos trabalhar, que se chama Sicários da Alma. Ai, Ui, ui, quem ui. são estes sicários, hein? Vou Exatamente. segurar a língua um pouquinho para a gente. Esperamos todos nesse Sim, que encontro. assim seja. Assim Tá nós bom. vamos construindo essa iluminação. Exatamente. Gratidão, Grande minha amiga, amei beijo. o encontro. Gratidão. E até mais, gente. Até, gente. Um grande abraço. Sigamos confiantes. Vai dar tudo certo. Exatamente. Beijo. Tchau.